José do Egito. A história de quem foi traído, mas não foi esquecido por Deus. Havia um jovem chamado José, filho de Jacó, um homem escolhido para carregar uma promessa que vinha de geração em geração. José não era apenas mais um entre seus irmãos. Ele era diferente. Enquanto muitos viam apenas o presente, José carregava sonhos que vinham do céu, e foi exatamente isso que despertou a inveja dentro da sua própria casa. José começou a ter sonhos que pareciam impossíveis. Ele via feixes de trigo se curvando diante do céu, via o sol, a lua e as estrelas se inclinando diante dele. Quando contou isso à sua família, a reação não foi alegria, foi rejeição. Seus irmãos o odiaram ainda mais. Para eles, aquilo parecia arrogância, mas para Deus era revelação. O tempo passou e o ódio cresceu em silêncio até virar ação. Um dia, enquanto José foi ao encontro dos seus irmãos no campo, eles viram a oportunidade de se livrar dele. Primeiro pensaram em matá-lo, mas depois decidiram algo diferente: jogá-lo numa cisterna vazia. Tiraram dele a túnica colorida, símbolo do amor do pai, e deixaram-no no fundo do poço, sozinho, sem água, sem ajuda, sem resposta. Enquanto José gritava do fundo da cisterna, o céu parecia silencioso. E quando pensamos que o silêncio de Deus é abandono, muitas vezes é preparação. Mais tarde, ele foi vendido como escravo para mercadores que passavam. Por prata, seus irmãos o entregaram. E assim José foi levado para o Egito, acorrentado não só fisicamente, mas emocionalmente, carregando perguntas sem resposta. Por que isso aconteceu comigo? Onde está Deus agora? No Egito, José foi comprado por Potifar, um oficial importante do faraó. Mesmo como escravo, havia algo diferente nele. A presença de Deus estava com José. Tudo o que ele tocava prosperava. E em pouco tempo, Potifar percebeu isso e o colocou como administrador da sua casa. Mas a prova de José ainda não tinha terminado. A esposa de Potifar tentou seduzir José várias vezes. Ele recusou todas. Ele escolheu a integridade, mesmo quando ninguém estava olhando. Mas um dia, ela o acusou injustamente. E mais uma vez, José foi traído. Desta vez por algo que ele não fez. Sem defesa, foi lançado na prisão. Agora imagine, você foi traído pela família, vendido como escravo, acusado injustamente e preso por algo que não fez. Para muitos, isso seria o fim. Mas para José, era apenas mais um capítulo. Na prisão, ele não perdeu sua fé. Mesmo em correntes, ele ajudava outros prisioneiros, interpretava sonhos, e até ali, Deus continuava com ele, porque quando Deus tem um propósito na sua vida, nenhuma prisão consegue parar o plano. Dois homens tiveram sonhos estranhos na prisão: o copeiro e o padeiro do faraó. José interpretou os sonhos corretamente. Um seria restaurado, o outro morreria. E tudo aconteceu exatamente como ele disse. Mas o copeiro, que prometeu lembrar de José, o esqueceu. 2 anos se passaram, 2 anos de silêncio, 2 anos de espera. Mas o tempo de Deus nunca atrasa. Um dia, o faraó teve sonhos que ninguém conseguia interpretar: vacas gordas e magras, espigas cheias e secas. Ninguém no Egito tinha resposta. Foi então que o copeiro lembrou-se de José. E assim, em um instante, José saiu da prisão e foi levado à presença do faraó. Diante do homem mais poderoso do Egito, José não se exaltou. Ele reconheceu que a interpretação vinha de Deus e explicou: haveria 7 anos de grande prosperidade, seguidos por 7 anos de fome devastadora. O faraó ficou impressionado. E naquele mesmo dia, José foi elevado de prisioneiro a governador do Egito. Em um momento, saiu da prisão e entrou no palácio. Agora ele não era mais esquecido. Era governante. O menino rejeitado virou autoridade. O escravo virou líder. O preso virou salvador de nações. Durante os 7 anos de abundância, José administrou com sabedoria, guardando alimentos. Quando a fome chegou, não só o Egito, mas outras nações vieram até ele em busca de ajuda. E entre essas nações estavam seus próprios irmãos, os mesmos que o traíram, os mesmos que o venderam. Agora estavam diante dele, sem reconhecer quem ele era. José os reconheceu imediatamente. O coração dele foi testado mais uma vez. Ele poderia se vingar, ele poderia fazê-lo sofrer, mas algo dentro dele havia mudado. O sofrimento não o destruiu, o transformou. Depois de um processo emocional profundo, José se revelou aos seus irmãos. E ao invés de vingança, houve lágrimas. Ele chorou. Eles choraram. O passado veio à tona, mas agora havia algo maior: perdão. José disse uma frase que atravessa gerações:
Vocês intentaram o mal contra mim, mas Deus transformou o mal em bem. Essa é a chave de toda a história. O que parecia destruição era direção. O que parecia abandono era formação. O que parecia fim era começo. José abraçou seus irmãos e os perdoou. E não apenas isso, salvou toda a sua família da fome, trazendo-os para viver no Egito. No final, o sonho de José se cumpriu. Não da forma que ele imaginava, nem no tempo que ele esperava, mas exatamente como Deus tinha planejado. Porque há sonhos que passam pelo poço antes do palácio. Há promessas que passam pela prisão antes da vitória. E há destinos que precisam de dor para revelar propósito. A vida de José nos ensina que a presença de Deus não nos livra de dificuldades, mas nos sustenta dentro delas. E quando tudo parece perdido, ainda existe um Deus escrevendo a história por trás do silêncio? Fim. Se esta mensagem falou contigo, deixa o teu like, ativa o sininho e inscreve-te no canal Mente Sem Limites para receber mais histórias e mensagens que fortalecem a fé e a mente.